teve um ex-jogador que é muito polêmico, que já foi colocado em situações inacreditáveis, que foi o ex-jogador Bruno, goleiro Bruno. Vocês lembram muito bem as acusações fortíssimas, os crimes que ele cometeu. Agora, esse cara virou coach, Pablo Marçal. Aí sim, hein? Esse cara virou coach. E esse cara, de alguma forma, está dando diretrizes profissionais, psicológicas e comportamentais para uma série de pessoas. Eu quero entender de você o seguinte, você que trabalha de alguma forma orientando pessoas, como é que uma pessoa dessa pode se credenciar para isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a pena de morte no Brasil, porque o brasileiro não perdoa ninguém, né? Só quem rouba. Os outros crimes são imperdoáveis. Olhando na minha visão jurídica, nosso povo, né, no contexto verbal, se alguém erra, ninguém tem perdão. O cara tá fazendo isso, ou qualquer outro tipo de atividade, se for lista, é um problema dele, né? Agora, é muito difícil uma pessoa confiar em alguém que não tinha um mínimo embasamento, né? A mínima situação de inteligência emocional para suportar uma menina que estava grávida dele, eu não lembro bem como foi a situação. Uma pessoa dessa falar que vai ensinar isso, a pessoa que está contratando tem que estar muito carente. Agora, convenhamos, a gente não tem pena de morte a não ser em caso de deserção, né, do sistema, do Código Penal Militar brasileiro. É do militar, na verdade. Não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, idolatra bandido. Qual que é o problema do cara que cumpriu todo o contraditório, a ampla defesa, foi transitado e julgado, o cara quer mudar de vida. Agora, você falar que eu faria alguma coisa com ele, de maneira nenhuma, o histórico dele, para mim, coloca ele em outro tipo de atividade. Eu acredito que ele poderia muito bem, pela nossa sociedade, até uma sugestão para você, Bruno, não mexa com isso. Eu sugiro você, apesar que um monte de gente tem essa síndrome de gostar de agressor, de votar em ladrão, de fazer coisas absurdas. O Brasil tem esse perfil psicológico. O problema não é nem ele fazer, né? São as pessoas consumirem. Que contratam. Não, mas é o que eu tô te falando. A pessoa vota num cara, que eu não preciso falar, e é nítido. A pessoa rejeita alguém que economiza o dinheiro público. É o nosso perfil como povo. Agora... Então, assim, só fechou o entendimento. Eu sugiro para você, Bruno, se você estiver assistindo, não mexa com esse tipo de coisa. Vai montar uma distribuidora de cimento onde ninguém te vê. Por quê? Porque é imperdoável o que você fez pro povo brasileiro. Agora, a gente tem que repensar no nosso sistema. Nosso sistema romantiza aborto, mas a pessoa cumpriu a pena e a gente não vai perdoar ela nunca. Olha para você ver que coisa. A pessoa cumpriu a pena, aí você fala alguém... Deixa para lá. É que a Luciana já está um pouquinho tensa com essa tua fala. Não, eu quero ir para essa pluralidade de debate. Eu não quero... Isso aqui nem é um debate, é para a gente trazer clareza e levar o Brasil para frente. A Lu tem um pouco de preconceito em relação a coaches, meu querido. Eu também tenho, eu não mexo com isso. Por favor, Luciana. Então, vamos lá. A minha posição é ele cumpriu a pena dele, o contraditório, mas a questão... No Brasil ou no mundo, a pessoa pode querer ser o que ela quiser. Você claro, não liberdade. Então, você pode ser o que você quiser. O ponto de reflexão é exatamente as pessoas que estão aderindo ou ouvindo alguém que teve todo esse passado, eu não estou fazendo esse passado processual em termos do crime que ele cometeu, mas de colocar alguém, eleger alguém como um messiânico, o salvador, como um mestre. Isso está no problema da carência das pessoas hoje em busca de ídolos. Então, então agora eu vou pegar, podia ser o Bruno, mas podia ser qualquer outra pessoa que não tivesse um respaldo no passado para poder se colocar naquela posição. Então, minha crítica é exatamente essa, hoje, o estado emocional psicológico das pessoas de colocarem ali ídolos e seguirem esses ídolos sem uma reflexão. As pessoas hoje são carentes. Quando você tem um povo que precisa muito... Eu acho que o ser humano precisa ter referências. Não é burrice, porque tem pessoas instruídas... O Mano falou aqui, o ser humano precisa de meu referência. raciocínio aqui. Existem pessoas que estão
tecnicamente instruídas, mas aí nós somos num viés já psicológico. Sim. Porque na hora que você se coloca como coach, o que é o coach? Você chegar ali e falar, olha, eu acredito que pode ser coach de moda ou coach comportamental, ou seja, você se coloca numa posição de você ser um treinador do outro, um orientador do outro. E a pessoa que está do lado recebendo a orientação, você pode ter o viés, eu vou escutar, mas eu vou ter meu juízo de valor em cima daquela recepção, daquela informação, ou seguir de forma cega. Isso aí acontece também no âmbito religioso, das ideologias religiosas, e serve também para ideologia política. A questão é sua análise crítica a partir do viés informativo. O que você falou, Manu? Eu acho que o ser humano, e aí não é uma questão de hoje ou de outro tempo, o ser humano precisa ter referências na vida, precisa ter outras pessoas que ele olha, se inspira, que ele tem como exemplo. Isso é parte da natureza humana. Eu acho que a grande discussão é que tipo de referências a nossa sociedade consegue ter. Né? Porque quando a gente pensa o esporte, a gente está falando aí de 2 jogadores, o Daniel Alves e o Bruno era goleiro. O esporte é um lugar excelente para promover referências, porque os atletas estão tentando superar os seus limites ao máximo, de forma saudável, explorando os limites do próprio corpo, né? Fazendo coisas notáveis. Então, o esporte é uma atividade humana onde, naturalmente, deve emergir referências. Agora, o que nos leva a escolher como referência alguém como o goleiro Bruno, no lugar de outros grandes atletas que nós produzimos. O Brasil tem bons atletas. Então, o que está faltando para que os bons atletas do Brasil, que podem ser grandes exemplos, de fato assumam esse papel de protagonismo na nossa cultura? Eu posso contribuir com isso. Quando a Dilma foi impeachmentada, as pessoas ficaram com vergonha do jeito que os parlamentares se manifestaram no voto. E falaram, aquilo foi uma vergonha. Aquilo não foi uma vergonha. Tem 513 deputados representando exatamente o povo que votou neles. Então, o que é a escolha dessas pessoas? Tem esses grandes atletas que você está falando, sou amigo de vários, inclusive o próprio Daniel Alves, ele morava, né? Acho que ele não vai morar lá tão cedo, no meu condomínio. Então, tem esses atletas que já fazem esse trabalho, e aí o trabalho de um grande atleta é cobrar 200, 300 mil reais por um programa que o Bruno, que está começando, deve estar cobrando 1.000. Mas por que pessoas procuram o Bruno? Porque pessoas acreditam na transformação dele. Estou advogando, que eu nem conheço o caso. Mas o Brasil é o seguinte, sempre alguém que se levantar para ajudar, vai ter gente falando mal e vai ter gente que vai acreditar. Não é só uma carência. Agora, por exemplo, você olha para o povo americano, 50% do povo americano é esportista. O nosso não é nem 5%. O cara quer ser um atleta, ele tem que implorar para o patrocínio. Eu montei uma marca de esporte, eu sou Ironman, eu sou piloto de corrida, eu posso falar para você, nosso país a gente não tem incentivo para isso. Tinha que ter colocado isso lá na escola e falar para o cara, para você ter nota na faculdade, igual o modelo americano. Então, assim, eu não fico escandalizado com isso. Qualquer pessoa que se propõe ajudar no Brasil vai acontecer isso. Agora, no aspecto jurídico, é muito interessante. O Código Penal tem uns 360 artigos, não lembro ao certo, mas um pouco mais de 360, eu acho. E a gente resolve, como nação, perdoar algumas coisas e outras não. O que interessa é que nosso pacto social, quando a gente vota num deputado, ele produz a lei, e é por isso que vocês têm que ficar assistindo o que eles estão fazendo agora nessas reformas de lei. Nós, como povo, não acreditando numa prisão perpétua. Eu, por exemplo, se um cara quer quebrar o pacto societário da sociedade, hoje, tá? Eu posso mudar daqui pra frente. Eu acredito numa prisão perpétua. O cara fica indo e voltando 5 vezes. É, porque o cara tá solto. Ele não respeita o sistema. Ou seja, esse é um cara que não tem que sair mais. Acabou a conversa. Então ia resolver muito. Aí, sabe o que é o detalhe? Eu tô pronto pra ouvir alguém me ensinar e falar algo superior a isso e falar, não, Pablo, não mexe com isso não. Por exemplo, um país igual os Estados Unidos, tem a cadeira elétrica. Eu acho eles muito duros. Eu acho que eles, de primeira, já mandam as pessoas pra morte por qualquer besteira. Mas eles são referência para nós em muita coisa, né? A maior democracia, nossa é a segunda maior. Mas só para te responder. O problema é que Bruno, não teria prisão para todo mundo se fosse perpétuo. Se o Bruno. Não, então, aí vamos pro lado econômico. Isso na cadeira não resolve os problemas. Não, peraí. Vamos lá, só para te resolução. O prisional não resolve só terminar a violência do país. Doutora,
Pra fechar, Pablo Marçal. Isso, pra fechar. Pra arrematar. Eu vou fazer uma tarefa, vou mandar uma mensagem pra ele. Cara, você tá num país onde ninguém aceita você pelo seu erro. Vai fazer outra coisa. Mas isso vai estimular ele ainda mais a fazer isso, porque sempre vai ter gente contra e a favor. Felipe Monteiro, depois Luciana. Deixou eu falar, Paulinho? Que maravilha. Claro, querido. Aqui é o Irã. Pode falar um pouco. Aqui é o Irã. Aqui é o Irã. Não, primeiro é o seguinte. Primeiro, achar que prisão perpétua, pena de morte, vai resolver o problema da violência no Brasil e dos crimes do Brasil, isso é balela, não vai resolver, não é? E um ponto importante é que a justiça falha. E no Brasil falha o tempo inteiro. Você ser a favor da pena de morte no Brasil é você querer matar várias pessoas inocentes. E mais ainda, né, no Brasil, quem vai preso, na verdade, é negro, pobre. Então, quando você defende a prisão perpétua e a pena de morte no Brasil, o que está defendendo, subsequentemente, é o extermínio da população negra e pobre do Brasil. Posso fazer uma pergunta para você? Então, não funciona dessa forma. Só uma pergunta. Agora, em relação... Pode fazer. Você é a favor do aborto, sim ou não? Não, sim ou não? É assassinato, pena de morte, isso aí. Sem defesa. Não, era só isso que eu queria, era só isso. É muito complexo. Não queria entrar, não. Eu sou contra aborto, assim, mas é um tema muito mais complexo. Tá, não, só isso que eu queria para deixar registrado. Não, mas agora, em relação ao Bruno... Porque não tem coerência. Você acha que, por exemplo, quem propõe de alguma forma medidas mais firmes em relação à prisão estaria promovendo um verdadeiro genocídio no Brasil? Da população pobre e negra. Aborto não é genocídio, né, por esquerda. Na minha opinião, sim. Se não mudar a estrutura do sistema, você defender a pena de morte, a prisão perpétua no Brasil, é você promover, na verdade, a defesa do genocídio da população mais pobre no Brasil. Mas prisão perpétua, ao que eu entendo, não são prisões por crimes pequenos. Nunca foi. A maioria das pessoas, por muitas vezes, são presas no Brasil por crimes de menor infração, certo? Isso é uma coisa que até o próprio Código Penal está tentando rever, o Congresso está discutindo isso, de diminuir essa questão da infração. Pessoas que, por exemplo, como o goleiro Bruno, PP, essa pessoa merecia sair da cadeia? Acho que essa é a discussão. Então, eu não estou olhando aqui do ponto de vista racial. Eu sou um pouco pragmático nesse assunto. Você acha que essa pessoa deveria, por exemplo, uma Suzane von Richthofen, merecia ter... Ela cumpriu a pena, ué. É isso aí, cumpriu a pena. Agora, se a gente fosse duro com esse tipo de crime, ela não ia sair nunca mais. Então, mas o merecer é legislativo, é lei. O merecer, o problema é que o merecer é subjetivo, né? Mas a lei é objetivo. Outras pessoas não merecem. Então, a gente tem que parar com o subjetivismo quando a gente vai analisar essa questão. Agora, eu sou um pouco pragmático quando analiso esse fato do Bruno, porque, assim, o Bruno cumpriu a pena dele e faz parte do sistema prisional no Brasil a ressocialização. Sim. Né? Sim. Ou seja, então, teoricamente, ele está apto a voltar para a sociedade e está apto a prestar o serviço e a trabalhar com o que ele quer trabalhar. Né? Sim. E tem mercado para todo mundo, vai ter mercado para o Bruno também, nesse caso. Só para complementar a fala do PP, eu concordo com o que ele disse na seguinte perspectiva. No Brasil, no sistema prisional do Brasil, a cadeia deveria ressocializar o condenado e preso. E, infelizmente, por uma questão estrutural, ele não alcança esse objetivo. Tanto que as pessoas saem da prisão e, normalmente, elas reincidem no delito inicial. Mas a solução, ela não se dá, na minha avaliação, com pena de morte, como o Marçal sugeriu, ou prisão perpétua, porque nós não temos estrutura sequer para abarcar, hoje, os condenados e as condenadas. Então, nós vamos só inflar o sistema prisional. Então, está numa questão social, está numa questão educacional e um ponto que o PP salientou que eu vou reafirmar. Preso no Brasil, ele vem majoritariamente de uma classe abaixo da linha da pobreza ou de pobres e de pessoas pretas e pardas. Essa é a população carcerária. Só para corrigir uma coisa. Não, deixa eu terminar. Você falou da minha fala. Pena de morte só de uma cadeira e 2 fios ligados na tomada. Te dou o contraditório. Na hora que eu terminar de falar, você não vai interromper e principalmente não vai interromper uma mulher falando. Deixa eu Excelência, perdão, Excelência. Não, Excelência. Cadeira e 2 fios ligados na tomada. Não precisa de infraestrutura. Você está na minha vez de falar. Você vai ficar aí quietinha. É assim que é o judiciário brasileiro. Eu sou advogada. Sou advogada. Me chame de advogada. Me chame de advogada. Estrutura. Mas vamos encerrar. Então, é um sistema, o problema ele é social. Nós temos um problema social e isso, obviamente, reflete dentro do sistema prisional. Então, eu te devolvo a palavra.
Cadeira elétrica eu acho que só de 2 fios. A discussão sobre pena no Brasil, ela diverte muito, mas é cosmética, porque o nosso problema é anterior, é o processo. O índice de resolução de homicídios no Brasil é de 37%, ou seja, é maior a chance de um homicídio não ser solucionado do que ser. Enquanto a gente não conseguir resolver isso, que é o básico, e aí quando a gente fala de outros crimes como furtos e roubos, no estado de São Paulo, nos últimos 10 anos, em nenhum dos anos, nós conseguimos resolver mais do que 5% dos casos de roubo. Então, se a gente não consegue resolver para saber quem cometeu o crime, ficar discutindo a pena não resolve o problema, porque tem que punir quem de fato faz o crime. Só uma aqui, para resolver a causa disso tudo, tem que reestruturar a família, e não é uma coisa que a política faz, é você que tem que fazer. Por exemplo, você vai pegar o índice de delinquência, tem a ver com os pais não encontrarem com seus filhos na mesa de alimentação, só para você ter uma noção. Quando você fala que não vai tratar o efeito, sim, a pena está lá do outro lado. A LEP, que é a Lei de Execução Penal, ela já é muito boa. Eu levei esse caso da cadeira elétrica, foi para esquentar o debate e para trazer aquele negócio do aborto. Não vamos entrar nessa janela, não. É a incoerência, né, com essa história de esquerda e direita. Só que é o seguinte, para tratar esse problema é na família. O Estado não tem esse poder. O que é família para vocês, só para entender? Se for segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a lei, é o pai, a mãe e os filhos. Eu estou usando a lei, tá bom? Não mudou ainda, estou à espera disso. Inclusive, esse foi meu TCC no direito, desculpa. Mas a lei fala desse jeito. Agora, se tem conceitos e cada um está abrindo, e cada um que fala o que quiser. Eu sou um homem livre, aceito livremente cada um falar o que quiser, que é a família. Só que é o seguinte, o que estabelece uma nação são famílias. Se é do jeito que você quer ou do outro, para mim, tanto faz, eu não vou cobrar você. Mas a raiz do problema na sociedade hoje é essa. Nós temos problemas com homens que são disfuncionais para a sociedade. Pablo, o que é um homem disfuncional? Um homem que não cresce, um homem com 30 anos dentro de casa, o filho dele é um pet, ele fica andando de chinelo, ele só fica conhecendo as coisas pelo videogame. Agora, eu não vou falar de mulher, deixa a doutora falar de mulher, tô falando para você que é homem. Só o fato de você ser disfuncional na sociedade, ser emasculado, não gostar de força, não entender de coletividade, não ter um trabalho... Você é disfuncional para a sociedade, você está arrebentando esse país e eu só queria chamar só a sua atenção. Você se sentiu ofendido, mano? O que é ser emasculado e não gostar de força? Eu não entendi o que isso posso tem te a ensinar. ver com... Tem 3 tipos de homem, então. Como você não sabe, eu posso te dar essa dica aí, ó. Tem homens viris, né? Tem homens emasculados. Homens emasculados, eles não soltam a força do corpo e tem o efeminado. E nenhum dos 3 tem a ver com homossexualidade ou opção sexual. O que é efeminado, ele copia o comportamento psicológico de uma mulher. O emasculado, ele não solta a virilidade dele. E o viril é aquele comedor de quina de parede, é aquele cara que você tem que controlar a energia dele. Ele estoura no ímpeto. Esses 3, é só você descobrir seu perfil e deixar de ser funcional. De estilos, né? Não tem... A questão de ser funcional para a sociedade... Isso é mental. É você já... Qual é a produtividade desse debate aqui? Das Vamos lá, então? classificações Qual que é? Vai arrumar um emprego. Qual é a produtividade? Vai arrumar um emprego. O viril. Qual é a importância Posso falar, então? para a sociedade? Essa é uma pergunta? Da sua qualificação, então, categorização dos Se você é emasculado, você vai depender do seu pai sempre. Vire homem e vá arrumar um emprego. Posso falar? O que tem a ver? Posso falar ou não? Pode, mas... Porque você mora com A sua mãe? palavra é toda sua, excelência. Mora com sua mãe? Não. Você tem esposa? Mas Você tem filho? Não, só responde a pergunta. Eu tô falando. Mas o que tem... Eu vou te explicar o que tem a ver. Daqui 50 anos, que você fica... Sempre quando você não tem um argumento, você sempre fala a mesma coisa, mano. Isso não tem nada a ver. Vamos para 50 anos. Deixa eu explicar uma coisa que depois você aprende. Seguinte... Esse é o Brasil, na vez da pessoa que... Não, tá faltando produtividade. Produtividade, vambora. Vamos fazer silêncio. Escuta, é o seguinte, olha só, deixa eu só falar uma coisa. Vamos falar de Tem que terminar isso aqui, não. Calma, essa aqui é a braba. Só um minuto, queridinho. Vamos falar de produtividade aqui. Eu tenho 3 minutos pra acabar com o programa. Eu quero que vocês possam falar, mas vocês possam se dividir, ok? Não, me dá só 10 segundos. Não é 10 segundos, porque senão você vai falar 50 minutos, querido. É 3 minutinhos pra todo mundo. Então, produtividade, Pablo Marçal, acelera São Paulo. Seguinte, daqui 50 anos, se você que é homem, vou falar só dos homens, se você não for produtivo, a nação, se não reproduzir, ninguém vai pagar a conta da Previdência. Nós estamos falando de problema que o Lula já vai estar morto, o Bolsonaro, não sei se vai estar morto pela idade, só que o Brasil vai ficar com a conta, porque isso é disfuncional.
Se você não continuar rompendo e crescendo como pessoa, nós não teremos novas aberturas de negócio. Se você é um homem masculino e aguenta tranco, sua empresa vai fechar até o 3º ano. Muito bem. É contas que você não faz hoje. Eu tô falando sobre nação e não sobre Ferreira, romantização. por favor. A produtividade é diversa. A diversidade é um dos grandes valores da identidade brasileira. Ótimo, eu concordo. Você pode ser produtivo. Peraí, Pablo Marçal, por favor. Produtividade, Mano Ferreira. Produtividade com diversidade. Existem várias formas, não tem um jeito único de viver a vida. Graças a Deus. E a gente tem que valorizar todas as formas. Luciana Nepomuceno, em seguida Felipe Monteiro. Faço minhas palavras do meu amigo Mano. O mundo é diverso. O conceito de família ele é muito mais amplo. Então, seja você, a categoria que você queira se enquadrar, a qualificação que você queira ser, seja feliz. Abra uma empresa, gere renda, pague imposto e banque o rombo da Previdência. Seja feliz, seja autêntico. Se você for feliz ali sendo pai de pet, tá bom também. Não sendo vagabundo, seja o que quiser. Tá bom também. Felipe, lança essa aí pro Brasil. Posso falar? Posso falar? Agora é a vez do PT. Se Deus é menina e menino, eu sou masculino e feminino. Isso mesmo! Isso mesmo! Se você não fosse homem e menina, não saiu uma menina de você. Poxa, você tá sempre sendo Ei, como todo mundo gastou o tempo e falta 30 segundos... Não, Paulinho, não, peraí. essa palavra. Você tá de brincadeira, chega. Comandante, manda o helicóptero pra nós ir embora, pra falar uma coisa pra vocês. Muito obrigado. Obrigado vocês. A gente se divertiu hoje. Eu queria muito agradecer. Tanto mais uma vez ao Maninho e ao PP, mas principalmente ao Pablo Marçal e à Lu. Obrigado. E voltem sempre aqui, beleza? Cada um vá cuidar da sua vida aí, que o Brasil vai pra frente. Voltem sempre aqui. Foi muito legal. Vai produzir. Certo? Sai da internet e vai produzir.